O segredo da produtividade não é acordar às 5 horas da manhã, ler um livro, tomar banho gelado, meditar, escrever no diário, fazer exercício e tomar um solzinho para começar a trabalhar 3 horas depois. O segredo está no ciclo da produtividade e nos 4 pilares que compõem ele. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te contar o que é esse ciclo e como você pode acelerar cada uma dessas etapas. Etapa número 1. Uma das mais famosas cenas da Alice no País das Maravilhas é quando ela pergunta pro gato como é que ela faz para sair dali. E ele responde que depende para onde que ela quer ir. E ela responde de volta que, bom, eu não sei para onde eu quero ir, para mim tanto faz. Então ele fala, bom, então se para você tanto faz, meio que tanto faz para onde você vai também. E esse diálogo, ele ilustra de forma muito clara a importância da clareza. Porque sem clareza, você não tem direção de para onde você está indo e você fica simplesmente confuso e letárgico sobre o que fazer. E esse é o grande lance. É muito melhor você ir devagar para o lado certo do que você ir muito rápido para o lado errado. Porque se você for para o lado errado, você vai ter que voltar. E o grande lance da clareza é que ela é uma etapa muito introspectiva e frequentemente menosprezada. As pessoas ficam muito na superficialidade do eu quero ganhar dinheiro, e eu quero viajar, e eu quero ter uma família bacana. E beleza, mas clareza é muito mais do que isso. É clareza em relação ao que preenche a sua alma. É clareza em relação ao preço que você está disposto a pagar. É clareza em relação ao tipo de pessoa que você precisa se tornar para viver a vida que você quer. E essas reflexões são as reflexões que as pessoas tendem a não fazer muito bem. Tipo, beleza, você quer ser um CEO? Você está disposto a pagar o preço de ser um CEO? Você quer ter um corpo incrível? Você está disposto a pagar o preço de ter um corpo incrível? Porque o que as pessoas frequentemente fazem é desejar superficialmente as recompensas de certas vidas, mas não estarem dispostas a trilhar o caminho que leva até elas. E é por isso que você precisa de absoluta clareza. O que me leva à etapa número 2. Uma vez que você tem claro o que é que você quer e para onde você está indo, você precisa agora traçar um plano para chegar lá. E as pessoas tendem a pensar que elas são muito boas em estratégia e planejamento. Elas se acham muito competentes nisso. Mas deixa eu te dar uma dica. Se você não está fazendo o seu plano, significa que o seu plano é ruim. Porque não adianta nada um plano que funciona no papel. Não adianta nada um plano que funciona para outra pessoa. O seu plano tem que funcionar para você, porque esse é o propósito do negócio. Uma coisa é o André, que tem 33 anos, 2 filhos e 2 empresas, e outra coisa é, sei lá, o Enzo, que tem 19 anos e não cuida nem de um gato. É diferente, o risco que eu posso correr é diferente, o que eu vou fazer não é a mesma coisa, as minhas possibilidades não são as mesmas, os meus recursos não são os mesmos. E o lance do planejamento é você levar em conta não só para onde você está indo, mas os passos, os recursos que você tem à disposição e o que é que faz sentido para você correr o risco nesta jornada. O que me leva à etapa número 3. Uma vez que você tem claro o que você precisa fazer e você tem um plano bem definido para chegar lá, você precisa desesperadamente se organizar para fazer isso acontecer. E as pessoas que são organizadas, elas compreenderam que organização não é uma coisa que todo mundo acorda um dia e fala assim, nossa, como deve ser bom ser organizado. Não, as pessoas que são organizadas compreenderam que ou elas são organizadas ou elas não conseguem atingir aquilo que elas estão se propondo a fazer. Porque viver de forma desorganizada é difícil demais para atingir os seus objetivos. Se você tem objetivos audaciosos, isso é particularmente difícil por si só, e você não quer tornar isso ainda mais complexo trazendo desordem para sua vida. É por isso que você se organiza, para tornar isso um pouco mais factível e não completamente impossível. E essa organização ela vai se dar de várias ordens, na sua rotina, nos seus sistemas, nos seus aplicativos, nos seus rituais, nas suas visualizações, todas essas coisas que vão compor aquilo que você precisa para estar preparado para pôr o seu plano em prática. O que me leva à etapa número 4. Você pode imaginar que a etapa de execução é a mais fácil de todas, mas ela tem algumas nuances que talvez não sejam tão óbvias. Em primeiro lugar, eu te garanto que você não executa as coisas de uma forma tão boa quanto você imagina que você executa. O dia que eu comecei a traquear o meu tempo e acompanhar quanto tempo eu estava dedicando para cada tarefa ao longo do meu dia, dia após dia, semana após semana, eu comecei a perceber que eu era
muito, mas muito mais inconsistente do que eu achava que eu era. Que eu não ia na academia tanto quanto eu pensava que eu ia. Que eu não passava o tempo que eu achava que eu passava executando aquilo que eu tinha me comprometido a fazer. E essa percepção deixou muito claro para mim que ou você acompanha a sua execução para ter certeza de que você está fazendo ela direito, ou provavelmente o negócio vai desandar. E mais do que isso, este acompanhamento precisa dar margem a você rever o que você está fazendo e replanejar o que você está fazendo. Porque eu te garanto que o seu plano não será perfeito, problemas vão acontecer e imprevistos vão surgir. E antes que você perceba, você vai ter que fazer mudanças. E é justamente aí que o ciclo se fecha, porque uma vez que você executa, ou você vai retomar o seu planejamento através de um ciclo de melhoria contínua, ou você vai passar por um novo processo de mudança, um novo processo de clareza em que você está desistindo de alguma coisa em prol de outra. E quanto mais rápido você constituir clareza, planejar de forma eficaz, se organizar e executar, acelerando a eficácia de cada uma dessas etapas e a velocidade desse ciclo, mais produtivo você vai ser. O que não importa muito se você não souber como ter disciplina, cá entre nós. E se você quer saber como finalmente ser uma pessoa organizada, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou te contar como.